como ser o cara mais interessante da escola. Isso aqui vai funcionar tanto para o ensino fundamental, tanto para o ensino médio. Pelo menos 30% disso aqui funciona para faculdade e outros ambientes também. A primeira coisa que você tem que entender é que você não é o Light Yagami, nem o Thomas Shelby. Esquece essas bobagens. Ninguém vai te achar especial na escola. Ninguém vai reparar em você porque você acha que você tem um mega potencial que deve ser notado, ou porque você se acha frio e misterioso. Então preste atenção, porque eu vou te ensinar como funcionam as coisas no mundo real nesse vídeo. Eu me chamo Jim e seja bem-vindo à minha criação. Toda escola segue o mesmo princípio básico. Tem o professor chato, o professor legal, o valentão, o nerd, o gordinho, o cara que é engraçado, a garota linda, a garota feia. É sempre os mesmos personagens em personalidades diferentes. Se tratando de escola, ensino médio ou fundamental, não tem competição de dinheiro, carro, emprego. Praticamente 95% das pessoas na escola estão desempregadas e sendo sustentadas pelos pais. Então a única coisa que importa é status e reputação. Na escola tem 3 níveis de status, que a gente vai chamar de nível de status 1, 2 e 3. O nível 3 é o topo, é a popularidade, é você ser o cara que todo mundo acha maneiro, que todas as meninas querem falar com você, que os outros moleques querem ser seus amigos, te chamam pra resenha, pro time, pra dar rolê. Esse é o nível 3. O nível 2 é a média. Você não é popular, nem todo mundo na escola te conhece. No máximo a sua turma e mais algumas pessoas. Mas os caras mais destacados da escola gostam de você. De vez em quando eles te chamam pra fazer algo. Você tem ali seus amigos pra conversar, se divertir. Quando tem alguma resenha, alguma festa, algumas você é convidado, outras não. E às vezes alguma menina começa a gostar de você. E tem o nível 1, que são os invisíveis. Para todo mundo que tá no nível 1, a escola não passa de um lugar chato, quase uma prisão. Você vai pra lá só pra estudar e muito mal ainda. Você só estuda, volta pra casa e fica jogando algum jogo online e vendo anime. Se você tem 2 amigos na escola já é muito. Quanto mais baixo é o nível de status, mais pessoas tem nele. Ou seja, não é todo mundo que consegue chegar no nível 3, o que não é muito diferente da vida real depois do ensino médio. Eu já fui do nível de status 1, já fui do nível 2 e já fui do nível 3. Então o que eu consigo fazer por você é te subir um nível de status na escola. Guarda bem essa informação sobre os níveis 1, 2 e 3 que eu criei aqui, porque a gente vai usar muito isso para entender as coisas. Primeiro a gente precisa entender a história de um moleque que eu conheci, que a gente vai chamar ele de Juan. Eu conheci o Juan no ensino fundamental. Eu era adiantado na escola, então todo mundo tinha 15 anos e eu só tinha 2 ou 3 ainda. Todo mundo já falava de coisas mais pra frente, de beijar, de ficar, e eu só queria jogar no Minecraft. Pra você ter uma noção, uma vez uma menina da minha sala me adicionou no Facebook. Ela me mandava várias mensagens querendo conversar comigo, ser minha amiga, e sabe o que eu disse pra ela? Para de mandar mensagem e encher o meu saco porque eu tô jogando Minecraft e as suas mensagens estão me atrapalhando. Foi isso que eu disse pra ela. O Juan era o cara mais brabo da escola. Era o cara que era escolhido em todos os esportes. Ninguém mexia com o Juan. Quando tinha interclasse, ele era o titular. E todas as meninas da escola iam assistir o interclasse só pra ver o Juan jogar. Cada vez que o Juan fazia algo na quadra, todas as meninas gritavam o nome dele. O Juan tinha um shape brabo. Tudo que esse moleque fazia, ele era bom. O cara tinha lábia pra falar com as garotas. O Juan era praticamente o protagonista. O cara tinha tudo. E eu olhava pra esse moleque com um olhar de admiração. Talvez um pouco de inveja, mas admiração no geral. Nessa época eu era nível 1. Ninguém me chamava pra nada. Eu chegava em casa e ia jogar Minecraft ou qualquer jogo online. Porque ali eu conseguia me sentir um pouco mais especial. Na escola eu tinha alguns amigos, mas eles eram nerd igual eu, que também não eram chamados pra nada. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Eu queria ter a vida do Juan. Eu queria saber como era ser esse moleque. Eu queria saber como era ser um cara que todo mundo admira. Então quando eu fiz uns 13 anos, eu comecei no Muay Thai. Se você não sabe o que é uma arte marcial tailandesa. Eu comecei nos esportes com uma motivação bem simples. Ficar mais atraente pra pegar mulher. Eu sei que é uma motivação bem boba, mas eu não tinha mais nada que me motivasse naquela época. Eu só queria pegar umas minas. E quando eu comecei no Muay Thai, sabe quem também praticava? O Juan. E ali mesmo, na maior cara de pau, eu cheguei nele e falei: cara, eu te acho um moleque muito maneiro, sempre quis ver você lutar e sempre te achei brabo. A gente conversou e o Juan gostou de mim. Claro, né? Quem não ia gostar de um moleque que ababa ovo dele? E ele falou: pô, tu é um moleque maneiro, né? Eu vou te chamar pra mais paradas. E a partir daí, eu comecei a andar com o Juan em tudo. Então eu tava lá na escola andando com o Juan e falando sobre Muay Thai. Passava um grupo de meninas que falava com ele e elas de quebra falavam comigo. E aí, por causa disso, muitas meninas começaram a me conhecer também. Eu comecei a desenrolar com garotas pela primeira vez. E nisso eu aprendi 3 coisas essenciais. Se você conseguir fazer pelo menos uma delas na escola, você vai se destacar muito. A primeira delas é ser bom em esportes. O Juan era bom em tudo que ele fazia, mas antes de tudo, todos os moleques respeitavam ele.
Por quê? Porque o Juan era bom em esportes. O Juan era sempre o cara decisivo no time, era sempre titular, nunca era escolhido por último. Então como que você vai zoar um cara desse na sala de aula? Não tem como. E só dele não ser um cara zoado, tirado como nerd, ele já tem status, porque todo mundo vê ele como um cara respeitado. Tinha um outro moleque que era tímido, meio nerd, não falava com ninguém, mas no futebol ele jogava igual o Messi, a ponto de às vezes escolherem ele antes do Juan. Então ninguém zoava esse cara, ninguém mexia com ele, e se mexesse ia arrumar problema com os outros caras. A segunda coisa é ter um talento. Tinha um cara nessa época também que ele falava com todas as meninas, era abaixo da média em questão de shape, beleza, mas ele tocava violão. Só isso já faz ele ir no nível 2. Todo mundo chamava ele pras coisas só porque ele tocava violão. E aí ele acabava conhecendo outras pessoas, outras meninas, e sempre se dando bem. E a terceira é conseguir o amigo certo, que foi o que eu fiz. Normalmente, se você é tímido e nerd, você fica amigo de outro tímido e nerd. É maneiro porque vocês se entendem, mas isso não te ajuda em nada. É claro que você não precisa parar de ser amigo de alguém só porque ela é meio nerd, mas você precisa ter outros tipos de amizades também. É o seguinte: tente ficar amigo do cara mais brabo da escola. Você tem que tentar ficar amigo do cara mais brabo da sua sala ou da escola sempre. Em outro ano eu não estudava mais com o Juan, então chegou um novo aluno que a gente vai chamar ele de Visão. Todo mundo tinha 15 anos, eu 13 e o Visão tinha 19. Ele tinha 2 metros, diminuía todos os caras da sala e batia em quem ele quisesse, sempre dizendo a mesma frase: a lei é do mais forte. Essa era a frase dele. Ele era o típico valentão. Um dia o Visão tava zoando todo mundo, deixando todo mundo abaixo dele. Ele só não zoava as meninas, que ficavam rindo de tudo que ele falava. Até que chegou a minha vez de ser zoado, e ele disse assim: aí menor, tu já foi num baile de favela? A minha cara era exatamente assim. É claro que eu não fui em um baile de favela. Todo mundo já tava rindo só pela pergunta. Então ele disse: já é então, quando tu for tu fala comigo. Na semana seguinte eu chamei ele na sala na frente de geral e falei pra ele: aí Visão, esse final de semana eu fui bem um baile de favela. Todo mundo riu e ele perguntou: se divertiu lá? Eu disse: claro pô, só as novinhas lá, não peguei ninguém, mas foi maneiro. Todo mundo riu disso de novo, e é claro que eu não tinha ido em baile nenhum. E a partir daí o Visão começou a me achar maneiro. Eu comecei a andar com o Visão, e ninguém mexeu comigo. Por quê? Porque eu era amigo do Visão. Detalhe, eu não era babaca de me afastar das minhas amizades antigas. A única coisa que mudava é que eu tinha um amigo novo que era extrovertido, e toda a atenção que ele ganhava acabava vindo pra mim. As mesmas garotas que riam das coisas que o Visão falava acabavam rindo das coisas que eu falava. Consequentemente, o Visão me apresentava a várias pessoas. Então vamos lá. Como eu saí do nível 1 pro nível 3? Quando eu fui começar o ensino médio, os 3 últimos anos, eu mudei de escola. Não tinha o Visão, não tinha o Juan, era só eu e novas pessoas. Mas antes eu tenho que destacar uma coisa. Antes dos 15 anos, eu era sempre um dos mais feios. Sempre tinha aquela listinha da sala de quem era o mais bonito, e eu era sempre um dos últimos da lista. Eu era sempre o garoto menos atraente do grupo. Depois dos 15 mudou alguma coisa. Todo mundo começou a me tratar diferente, e eu comecei a ser sempre o primeiro dessas listas de quem é o garoto mais bonito da sala. Eu lembro exatamente quando isso aconteceu, e eu tenho um palpite do que pode ter causado isso: os esportes. Eu comecei com 13, e dos 13 aos 16 eu já tava lutando há anos. Meu físico tinha mudado, minha confiança tava maior, mas eu nunca esqueci como era ser invisível, rejeitado e sozinho. Uma coisa que mudou também foi que eu me tornei mais interessante. Quando me perguntavam o que você fez ontem, antigamente eu respondia: joguei Minecraft e comi besteiras o dia todo. E olha que coisa interessante que eu descobri: a maioria das pessoas não se importa e nem acha atraente a quantidade de jogos que você zerou. Loucura, né? Depois, quando me perguntavam o que você fez ontem, a resposta mudou bastante. Eu dizia que aprendi novos golpes na luta, fui à praia, saí pra tomar açaí. A minha vida era mais interessante. E tem uma coisa que você pode fazer para ser mais interessante para as outras pessoas. Normalmente, quando você tá em uma mesa conversando com pessoas, sejam elas homens ou mulheres, sempre vai ter uma disputa de atenção. Todo mundo quer contar sua própria história, e provavelmente você também vai querer ter o seu momento para contar sobre você. Hoje em dia as conversas são assim, todo mundo fica esperando a sua vez de falar. Mas você vai fazer o seguinte: você vai deixar de ser o cara que tá esperando a sua vez de falar e vai se tornar o cara interessado. A pessoa vai estar lá falando sobre o assunto dela, disputando a atenção da mesa, e você vai estar lá. Caraca, é mesmo? Não sabia que era assim. Me conta mais sobre isso, cara. Chegar em casa eu vou até pesquisar sobre. Então, se tornando um cara interessado, todo mundo daquela mesa que tava disputando a atenção, querendo ser ouvido, vira toda a atenção pra você. Então, se tornando um cara interessado, você também se torna o cara interessante, e provavelmente o mais interessante da mesa. Você vai usar isso na escola pra se tornar mais interessante e fazer as pessoas gostarem de você. Outro truque psicológico que você vai precisar saber pra escapar principalmente de valentões como Visão, por exemplo. No meu caso, eu usava muito do se não pode com eles, junte-se a eles, mas você pode esquivar de valentões sem se mover demais com eles também. Por exemplo, quando uma pessoa te ensina algo, ela tende a gostar
mais de você. Então se você chegar no Visão, por exemplo, pedindo conselhos pra ele sobre mulher, ele vai te dar esse conselho e vai acabar gostando mais de você o suficiente pra te deixar em paz. Talvez ele até se identifique com você, afinal quem não tem problema com mulheres. Só não vai se expor demais contando algo tão pessoal que ele possa usar isso contra você. E caso seja um tipo de valentão que mexe com todo mundo, faz da sua vida um inferno e é insuportável e que você não aguenta mais, eu não vou te falar pra escolher um amigo seu que sofre na mão desse cara e na diretoria falar que viu ele com uma arma e fazer ele ser expulso por causa disso. Eu sou contra isso, tá? Eu não vou te falar pra fazer isso. Enfim, esse truque psicológico de fazer as pessoas te ensinarem coisas pode te levar bem longe. Por exemplo, você pode pedir conselhos, você pode chegar no cara que você admira na sala e perguntar onde ele faz esporte ou pratica o talento dele, dizendo que você quer começar em tal esporte, assim ele vai te ensinar e gostar mais de você. E estar no mesmo ambiente de esportes que o cara que você admira e que você considera o mais brabo da sua sala da escola pode te botar em muitas situações boas. Por exemplo, teve uma vez quando eu já era nível 3 de status, eu chamei 4 garotas da minha escola pra ir na minha casa depois da aula. E eram todas nota 8, 9, 10. E como eu não queria ser o único homem, eu chamei um amigo pra ir também. E foi justamente um cara que estudava na mesma escola, só que ele também treinava comigo. Então eu tinha mais intimidade com ele. Então estar ali no mesmo ambiente de esporte, outra coisa que alguém bem influente na escola pratica o talento dela, pode te colocar nessas situações também. Assim que eu comecei o ensino médio, eu já tinha 16. E no primeiro dia de aula da escola nova, eu tava decidido a ser nível 3 dessa vez. Eu tinha sido um, no máximo 2. Então eu fui dos primeiros a chegar na sala. Só tinham 2 meninas na sala e eu peguei toda a minha confiança, meu shape, minha beleza, todos os meus anos de treino e falei: "Oi, tudo bem?" E sabe o que elas me responderam? Nada. Elas me ignoraram. Eu fui pro primeiro lugar meio triste e comecei a pensar, como que o Juan fazia isso ser tão fácil? É melhor desistir de ter uma vida parecida com a desse cara. Até que chegou um cara que parecia um roqueiro e falou comigo, puxou o assunto, perguntou de onde eu era, o que eu gostava, e a gente virou colega. No segundo dia tinha um outro moleque sozinho na sala e eu chamei ele pra sentar com a gente. Esse cara é meu amigo até hoje. Eu te contando isso pra você entender que as coisas podem dar errado sim. No meu primeiro dia deu errado e eu já queria desistir. Só que aí eu fiz outro amigo, depois outro, depois fiz uma amiga, conheci a amiga dessa amiga e tudo foi se acertando. Nessa época eu era bom em esportes, tinha um talento, no meu caso era o violão. Isso não precisa ser exatamente isso. Eu acabei virando amigo de todos os caras maneiros da sala, então não levou muito tempo pra chegar no nível 3. E aí tem mais um cara que eu preciso falar pra vocês. O Jeff. O Jeff foi um cara que fez tudo isso que eu falei e saiu do nível 1 pro nível 3 em uma semana. Ele foi um aluno que chegou no meio do ano. Nessa hora eu já conhecia tanta gente que eu nem reparei nele. Nos primeiros 2 dias ele ficou quieto, na dele, sem falar com ninguém. E a primeira pessoa que ele veio falar foi justamente ele. Ele me chamou e falou: "Aí, teu nome é Di, né? Teu estilo é muito maneiro, tu toca violão bem pra caramba." Eu vi isso e falei: "Pô, valeu, mano, tamo junto." Achei ele maneiro, ele grudou em mim. No almoço pediu pra sentar comigo e eu de boa com isso, o moleque era maneiro. E a partir disso, todas as meninas que falavam comigo acabavam falando com ele. Exatamente o que eu fiz com o Juan ou com o Visão. Ele começou a conhecer todo mundo por causa de mim. Teve até um dia que eu toquei violão pra minha turma e ele pediu violão pra tocar uma música e tocou uma pra minha turma. Lá ele. Ele não era bom em esporte, mas ele tinha um talento, que era o violão. E ele tinha os amigos certos, ou seja, invisível ele não era mais. Teve um erro que eu cometi antes dos 15, pra ser mais exato, que me fez demorar mais pra amadurecer. Muitas vezes, depois da escola, me chamavam pra ir jogar bola ou ir na praça ficar jogando conversa fora e eu recusava porque eu queria ir pra casa jogar. Uma vez o Juan tava com umas 4 garotas e ele me chamou pra ir com essas garotas pra casa dele, depois da aula, pra fazer um trabalho. E sabe o que eu disse? Eu não vou, porque eu tenho que pegar platina no jogo que eu tô jogando. Enfim, eu não te contei nada de outro mundo. É a mesma história e os mesmos personagens. Tem a garota bonita, o professor chato, o gordinho, o atleta. É a mesma história sempre. Ah, mas Dinha, não sou bom em esportes, nem tenho nenhum talento e sou antissocial. Se você tá me falando que você é isso, você tem 2 escolhas. E você já até sabe quais são e eu não preciso nem falar. Eu vou deixar um vídeo na tela sobre por que mulheres bonitas são desinteressantes. Tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar com alguma coisa. Se inscreve no canal, deixa o like, considera virar membro do canal e não seja fraco.